Mais uma vez, irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 16, versículo 9, e se você puder, coloque-se em pé para essa leitura, para você me acompanhar nessa leitura, apenas um versículo. O título da mensagem dessa noite, nossa breve mensagem é Entre Planos e Passos. E vamos então meditar, ouvir aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, pela Tua presença. Que o Senhor encha o nosso coração de paz, de alegria, de discernimento, e que mais uma vez, ó Deus, através da Tua palavra e desta mensagem, o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Provérbios é um livro conhecido como livro da sabedoria, ou livro de sabedoria, mas ele não fala de sabedoria para sábios, ou para os sábios. É um livro que fala de sabedoria do justo. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, ele não pediu sabedoria para ser sábio, ele pediu sabedoria para julgar o povo de Deus, para que ele pudesse entrar e sair na presença do povo. Existem muitos juízes que hoje não podem sair e entrar na presença do povo, não podem entrar em aviões de carreira, e a oração dele, o pedido dele foi sabedoria, para que julgasse o povo de Deus com justiça, e Deus lhe deu então sabedoria para tal. E o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, fala a respeito de planejamento, de plano para o caminho. E entre os planos e passos, muitas coisas podem acontecer. Tudo dependerá de quem tem dirigido os nossos passos. Entre os passos, ou planos e passos, quem é que tem dirigido, os nossos passos? A vida é cheia de mudanças. Algumas a gente escolhe, outras são circunstâncias que nos impõem. Então, nem todas as mudanças são planejadas. Algumas são voluntárias e desejadas, como disse, planejadas. Outras são forças, do momento. Por exemplo, nós tínhamos muitos outros planos para 2020, mas as circunstâncias nos levaram a outro tipo de planos ou passos, porque a gente tinha algum plano, mas os passos acabaram sendo outros. Então, parte dessas mudanças que ocorrem na nossa vida foram esperadas, são expectativas que criamos e alegrias, que gostaríamos de ter. Por exemplo, tem gente que planeja com alegria e com expectativa o casamento, tem gente que planeja carreira, tem gente que planeja filhos, planeja aposentadoria e espera com bastante expectativa e alegria esse momento. Agora, também existem outras mudanças que acontecem e que não foram tanto como planejado, que produzem certa insegurança ou incerteza, como casamento, como carreira, como filhos, como aposentadoria. Tudo vai depender de quem está entre os planos e os passos. E no fim, na verdade, tudo dependerá se o Senhor tem dirigido os nossos passos ou não. Portanto, para aquele que tem procurado andar como um justo deve andar, entre os seus planos e passos, em primeiro lugar, deve estar sempre ciente da sua dependência de Deus. Entre os planos e passos do justo, deve estar sempre presente a nossa dependência de Deus. Nós podemos e devemos fazer planos, mas devemos ter consciência de que a resposta final vem do Senhor. Às vezes nós planejamos ir para o norte, mas o Senhor nos leva para o sul. E precisamos ser alertados a respeito disso. Autoconfiança é uma grande cilada, ou pode ser uma grande cilada.
Na Bíblia, nós vemos muitos exemplos de homens de Deus que reconheceram as suas fragilidades, reconheceram que não eram tão bons o suficiente para cumprirem as missões que receberam do Senhor, e isso parecia até um pré-requisito para aqueles que foram tremendamente usados por Deus. E após reconhecerem que eram pessoas limitadas, Deus então lhes dirigiu palavra, Deus lhes deu sinais, mostrando que de fato o Senhor era com eles, e que na dependência do poder de Deus, eles viveriam coisas extraordinárias, eles veriam coisas extraordinárias. Pessoas como Moisés, como Gideão, como Jeremias. Então, após uma palavra do Senhor, eles obedeceram e foram movidos por fé e dependência do Senhor, vendo e vivendo coisas extraordinárias. E repito, a autoconfiança pode ser uma grande cilada. Existem muitos livros evangélicos, ou ditos evangélicos, que são livros de autoajuda, ou de autoconfiança, mas quem confia em si mesmo está cometendo um grande erro. Pensando até na vida de Pedro, que é um exemplo para nós, mas que também era um homem falho tal como nós, era cheio de autoconfiança. Quando ele disse ao Senhor que morreria, que iria com Jesus até o fim, e morreria se fosse preciso, ele estava ali cheio de autoconfiança, mas a sua autoconfiança acabou se mostrando como sua grande fraqueza. Graças a Deus que Jesus restaurou a vida de Pedro, e graças a Deus que Ele nos mostra que confiar em nós mesmos é um grande erro. Por isso, não confie no seu próprio entendimento, como diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, ou não se apoie no seu próprio entendimento. É isso que a Bíblia ensina. E assim, tudo o que formos fazer, façamos conforme a orientação do Senhor. Então, planeje. Mas antes de dar os passos, lembre-se, você depende de Deus. Você depende da orientação do Senhor. É claro, eu também. Todos nós dependemos. E para quem está sob a autoridade de Deus, todas as mudanças, sejam elas desejadas ou não, podem ser experiências fortalecedoras. Podem ajudar-nos no fortalecimento da nossa fé. Mesmo aquelas que revelam a nossa fraqueza, que revelam os nossos limites, que revelam o quanto dependemos do Senhor, enfatizarão aquilo que Jesus disse, que sem Ele, nada podemos fazer. E na Bíblia, muitos textos falam a respeito de espera no Senhor. Salmos 27 no final fala a respeito da espera do Senhor, os Salmos 40 fala de espera no Senhor, e esperar no Senhor também implica em agir conforme a sua orientação. Esperar no Senhor significa não agir conforme o seu próprio entendimento, mas conforme a vontade, a orientação do Senhor, ou conforme o sinal verde que Deus dá para podermos agir. Assim como na Bíblia existem exemplos de pessoas que reconheceram as suas limitações, a Bíblia também tem exemplos de pessoas que agiram conforme a sua autoconfiança e fracassaram. Para ficar em apenas dois, Saul, que dispensa apresentações, e o rei Uzias, que era contemporâneo de Isaías. Começou muito bem no reino, mas autoconfiante, ele intentou oferecer incenso no templo, algo que era prerrogativa dos sacerdotes. E a Bíblia diz que uma lepra surgiu na sua testa. E desse dia em diante ele se tornou um leproso e terminou a sua vida afastado, como alguém que era imundo, um leproso, alguém que começou bem, mas se tornou tão autoconfiante, tão orgulhoso, que acabou em ruínas. Então, quando as coisas não saírem como planejado, ou a incerteza das mudanças gerarem desconforto, ainda assim nós podemos confiar e depender da força, da orientação e da constância que vem do Senhor, porque Ele é fiel.
E este é a segunda orientação que nós teremos nessa mensagem, nessa nossa meditação, que além de nós dependermos do Senhor, entre os planos e passos do justo está sempre a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus em que sentido? No sentido de que não importa quais sejam as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, Deus estará sempre presente. E entre os passos e planos, ou planos e passos, porque começamos com os planos e depois vem os passos, Deus promete estar presente, promete estar orientando. Agora, nem sempre nós seguimos as suas orientações, e apesar disso, Deus estará presente, para nos corrigir, para mostrar que o seu filho deu um passo errado e que precisa voltar atrás, que precisa ser orientado no arrependimento e então obedecer às suas instruções. Gosto muito do Salmos 32, de Davi, porque é um salmo de alguém que expressa a alegria de, depois de ter se arrependido e confessado o seu pecado, ele é orientado por Deus. Isso é prova de fidelidade de Deus. E no versículo 8 do capítulo 32, Deus diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob os meus olhos lhe darei conselho. Então nós podemos contar com a fidelidade de Deus, garantindo a sua presença conosco, para nos dizer o que fazer como certo, e nos orientar também naquilo em que nós erramos, nos levando ao arrependimento. E às vezes as coisas não saem como planejado, às vezes a gente mete as mãos pelos pés, ou os pés pelas mãos, e no momento de fuga, de querer resolver da nossa maneira, no momento de angústia ou de aflição, nós estamos tão concentrados nos problemas que nós esquecemos que Deus está com a gente, como os discípulos ou os apóstolos no barco. Eu imagino que eles lutaram tanto contra as ondas, contra os ventos, e não tendo mais o que fazer, recorreram ao mestre. Ou como Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, lá em Luz, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 16, ele reconhece, dizendo, Deus está neste lugar e eu não sabia. E é isso, às vezes a gente se esforça tanto para que os nossos planos deem certo, agindo da nossa própria maneira, conforme a nossa cabeça, e a gente fica batendo contra a parede, e nos esquecemos que, Deus está presente, calma aí, Deus não me abandonou. Por que eu não paro, sossego o coração, e ouço o que Ele diz, e percebo a sua presença, como Ele mesmo prometeu na sua palavra, em Josué capítulo 1, versículo 5, e Hebreus capítulo 13, versículo 5, em que Ele não nos deixará e não nos abandonará. Então creia, entre os nossos planos e passos, não só podemos contar e devemos contar com a dependência do Senhor, mas contamos com a fidelidade de Deus, trazendo a sua presença conosco o tempo todo, inclusive para nos orientar quando errarmos. Mas, ainda pensando a respeito de planos e passos, por último, entre planos e passos do justo, também está presente a operação de Deus, o agir de Deus. Às vezes a gente não vê, às vezes a gente não ouve, às vezes a gente não sente, mas Deus está agindo, Deus está fazendo, acima das circunstâncias, inclusive enquanto dormimos. Deus está operando, trabalhando para o bem daqueles que nele esperam. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E trabalhar para aquele que nele espera significa trabalhar para o bem daquele que nele espera. Porque estes são os pensamentos de Deus, pensamentos de paz e pensamentos de bem para o seu povo. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus falando para os judeus na Babilônia,
Ele mandou que Jeremias escrevesse ao seu povo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Era uma mensagem para os judeus ali na Babilônia, sem dúvida. Mas essas palavras revelam os pensamentos de Deus para o seu povo. Isso nos ensina que entre os nossos planos e passos, Deus está operando para o nosso bem. Ele está operando para o nosso bem nas portas que se abrem, como também nas portas que se fecham. Nunca pensando no nosso mal, mas sempre pensando o nosso bem. E como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o alvo de Deus não é apenas operar nas coisas, ou operar nas circunstâncias. Entre os nossos planos e passos, o alvo de Deus é operar em nós. Mesmo que Ele tenha que atuar nas circunstâncias, o alvo de Deus é o bem do seu povo, é o bem do seu filho. Então podemos confiar que Deus é amoroso, que é soberano, que é bondoso, e que conduzirá tudo sempre para o bem do seu povo, mesmo quando para nós não parecer. Há a promessa na palavra de Deus que é para o nosso bem. Por isso, encerrando, nós podemos planejar, mas devemos nos lembrar que entre nossos planos e passos, nós dependemos de Deus, que a sua presença é garantida por sua fidelidade, e que Ele opera acima das circunstâncias, visando sempre o bem do seu povo. Que essa palavra enche o seu coração, e que entre os nossos planos e passos, possamos reconhecer o Senhor em tudo, e obedecê-lo com alegria. Amém. Pastor.